Boa tarde, venho aqui, né, conversar com vocês aí, o que acontece aí no nosso país, né, atualmente aí, né, nosso país aí, segundo alguns dados aqui, né, temos aí 1.966.748 infectados, né, pela Covid-19 e 75.366, né, pessoas, né, foram a óbito, né? Infelizmente é o que acontece, né? Que está acontecendo aí aqui no nosso território por falta aí de uma política pública voltada, né, o combate dessa doença e infelizmente, né, não estamos vendo, né, esse combate, né, com o Ministério da Saúde aí, né, totalmente aí amorfo, parado, ocupado por militares, né. Então, assim, militares ainda da ativa, né? Não deveria nem estar num cargo desse. E porém continua, né? Acabou com o Ministério da Saúde, né? Pegou e levou todo tipo né, de militares, acho que se eu não me engano, mais de 10 militares aí para cargos estratégicos, né, técnicos do Ministério da Saúde, que deveriam né, estarem médicos, microbiólogos, pessoas ligadas, né, à área da saúde. E infelizmente pessoas que não têm um mínimo de conhecimento necessário para propor medidas de enfrentamento a esse tipo né, de problema, né, essa doença. E aí a gente vai vendo só os números aumentando, né? Os números continuando a subir, né? Então assim, nós o que temos que fazer é fazer assim os nossos cuidados, né? Temos que fazer o máximo possível para nos distanciarmos, né? Evitarmos aglomerações, utilizarmos máscaras, né? Para evitar o contágio, lavar bem as mãos, usar bastante, né, álcool em gel. E assim, pessoal, é complicado, né? Um país aí do tamanho né, do nosso território aí, e é um país continental, e aí o que nós vemos é só essa doença aumentar, ao invés de, né, chegar num platô, né, chegar aí num patamar aí que, né, desce uma estagnada, mas não, é todo dia mais de 1.000 óbitos, né, 1.000 óbitos diários, né. Então assim, quando essas mortes eram em outros países, né, principalmente na Itália, nós ficávamos boquiabertos, né, ficávamos aí consternados, né, como morrem tantas pessoas num país por conta de uma doença, né, por conta de uma pandemia. E aí agora a gente estamos vendo, né, isso perto da gente e parece que o brasileiro está começando a se acostumar com essa notícia, né, com essa informação de que, né, todo dia 1.300 pessoas, né, 1.200, 1.300 vão a óbitos todo dia, né? O brasileiro está começando a se acostumar com isso, virou parte da vida do brasileiro isso. As pessoas não estão mais consternadas, não estão mais sensibilizadas, né? Pessoas indo às ruas, pessoas indo né, a grandes aglomerações, a festas, né? Bares lotados. Infelizmente, é o que está acontecendo aqui, né? Primeiro aí por falta de consciência, né? É uma pessoa, né, falta de responsabilidade aí do mandatário, né, nacional, né, o presidente da República, que desde o começo incentivou as pessoas, né, a irem para as ruas, né, saírem do isolamento social, não usar máscara, dizendo que essa gripe era, né, perdão, essa doença era só uma gripezinha. Então influenciou muitas pessoas. E segundo as pessoas também que se deixam influenciar por isso. Porque não é cabível as pessoas não terem um mínimo de bom senso, né, um mínimo de conhecimento, né, para procurar, né, estudar, se informar como é que, né, funciona tais doenças, principalmente essa é nova, né, é uma doença nova. Para a gente ela já chegou bem depois, então a gente, né, deveríamos ter algumas experiências de alguns países que, né,
tiveram problema com ela antes. Ela veio chegar, ela começou os primeiros casos na China em novembro. Quando veio chegar com força por aqui, no nosso país, foi mais ou menos de abril, maio para cá. Só que as pessoas, né, vendo os exemplos de fora, né, não seguiram os exemplos. Por exemplo, aqui na nossa América aqui do Sul mesmo, o Brasil é uma pária, o Brasil é um país contaminado, né? Da América do Sul, o Brasil não, né, nenhum país no mundo quer receber brasileiro. Nos Estados Unidos, não, né? Está restrito voos, né, que brasileiros entrem nos Estados Unidos. Na Europa, a mesma coisa. Né, em alguns outros lugares do mundo, a mesma coisa. Porque o pessoal está, né, tendo o brasileiro como infectado já. E pode ser qualquer um. Qualquer um que viaje, mesmo que não esteja, eles consideram como infectado. Imagina só que situação. Aqui mesmo, nossos irmãos, aqui os irmãos argentinos, eles têm pouco mais aí de 1.500 mortes, mais ou menos. Não chega a 2.000 mortes, né? Com uma população 4 vezes menor só que né, que o Brasil. Né? Deve ter uma população de uns 44 milhões de pessoas. Se fosse, né, se fosse comparar aí o número de mortes aí, eles têm o Brasil tem 60 vezes mais mortes que a Argentina. Né? Levando em consideração, né, o número de mortes proporcionalmente, né, pela população. Então, assim, é complicado. A gente, né, não tivemos os cuidados, né, necessários. O governo nosso aqui não, né, deu a atenção, né, pelo contrário, ele combateu aí as medidas, né, de isolamento, de política pública aí para o combate à doença, né? Os governadores e os prefeitos aí, né, que ainda tomaram algumas medidas, né? Tudo bem que em alguns lugares teve aí alguma corrupção, né, né nas verbas, nos insumos que foram mandados para os estados aí, né? Logicamente que a Polícia Federal tem que investigar, né, para que, né, os envolvidos aí eles sejam responsabilizados, né? Responsabilizados e condenados. Mas, assim, o que está acontecendo no país é um genocídio, sim. É um genocídio. E o ministro Gilmar Mendes, ele está certo, né, em dizer que o exército brasileiro ele está se associando a um governo negacionista e genocida. Né? Quando ele disse se associando, ele não quis dizer que o exército brasileiro ele está cometendo genocídio. Né? Ele está se associando a um governo que comete genocídio. Porque você fazer pouco caso de uma doença que já está matando aí, né, no mundo inteiro. Né? Só no Brasil são mais de 75 mil mortes. Negando também auxílio, água potável, insumos para tribos indígenas, fazendo com que uma população étnica, né, esses povos tradicionais, né, desapareça, né, porque essa doença, chegando numa aldeia dessa, né, dependendo da situação, até dizima né, uma população dessa. Isso não é genocídio? Né? Muitas pessoas criticaram o Gilmar Mendes, né, por falar, né, dizer assim a palavra genocídio, disseram que era muito forte e tudo mais. Não, gente, é genocídio. Muita gente acha que genocídio é só o que aconteceu no Holocausto, mas não. Você, né, dar condições de fazer com que uma doença ou qualquer outra forma de devastar né, uma população não seja genocídio, é genocídio. Entendeu? Então, assim, o mandatário da nação deveria resguardar essas pessoas, né, que fazem parte, são cidadãos brasileiros. Antes de tudo, são os primeiros cidadãos brasileiros. Eu venho aqui, né, desejar aí minha ótima tarde aí. Espero que todos reflitam aí e
vamos se informar, pessoal, vamos, né, procurar conhecimento aí, vamos, né, pressionar aí os governantes aí, em quem vocês votaram nas últimas eleições, né, participar, né, fazer com que todos, né, se interajam, né, em busca de soluções. E nós só conseguiremos melhorar, mudar aí algumas coisas no nosso país se for dessa forma. Não podemos ficar só esperando a democracia representativa de votar em 4 anos, né, nas eleições municipais e de 4 em 4 anos nas eleições, né, a nível nacional, estadual e nacional. Então, é isso que eu venho pedir a todos aí, né? E agradecer aí pelo apoio aí, né? Que quem quiser aí pode seguir o meu canal aí, né? Dê o like aí e até a próxima.